Hoje, então, nós vamos falar sobre a plataforma CAED, fazer um estudo dessa plataforma, né, como possibilidade de sondagem no processo de ensino e aprendizagem para intervenção pedagógica. Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas funcionalidades dessa plataforma. Antes de falar sobre essas funcionalidades da plataforma, a gente vai trazer um problema. Aqui, um problema que talvez vocês se identifiquem nesse problema, tá? Imagine uma situação em que um professor de nono ano recebe alunos com muita defasagem na aprendizagem. O que fazer, né? Voltar todas as habilidades dos anos anteriores? Não dá, o tempo não é suficiente. Voltar o que exatamente, então? O que a gente volta numa situação dessa em que a gente se depara com uma turma em que muitos têm uma defasagem muito grande, né? Que habilidades são necessárias e fundamentais retomar para que esses alunos possam acompanhar o que está sendo proposto no currículo do nono ano? Então, essa é uma angústia de muitos, né, hoje. Eu tenho uma turma de nono ano em que alguns alunos não conseguem acompanhar o que o professor está trabalhando. E, às vezes, o professor se sente desnorteado, né, sem saber exatamente o que voltar com esses alunos. Então, essa plataforma, ela nos informa, né, alguns resultados, e a gente vai aprender a fazer análise desses resultados, porque ela traz as habilidades que eu preciso trabalhar com esses alunos que são de anos anteriores e que são fundamentais para eu dar continuidade ao trabalho no nono ano. Então, nós vamos analisar os resultados da AP do primeiro bimestre em matemática de uma turma de nono ano, tá? Nós vamos fazer um caminho aí, um percurso, e que depois vocês podem fazer também com os professores, orientando. O caminho da sede, todo mundo já conhece, entrar com o usuário, a senha, no lado esquerdo pedagógico, plataforma CAED, entrou no perfil aí, né? Entrou na plataforma, entra no perfil. E aí, então, o ambiente da plataforma CAED é esse, que todo mundo já conhece. Descendo um pouquinho a barra de rolagem do lado direito, nós temos os cards. E é alguns deles que nós vamos falar aqui hoje. O card resultado, né? O card resultado. Quais são as informações que esse card traz? Então, ele traz a participação e o desempenho dos alunos. Como foi a participação e o desempenho nas avaliações externas, na avaliação diagnóstica e também nas sequências digitais. Tá? No nosso caso, nós vamos analisar a AP do primeiro bimestre. Então, eu vou em avaliações, resultados atuais, seleciono a AP, a turma que eu quero analisar, a componente, e aí então eu tenho a participação dos meus alunos. Esse resultado que eu tenho aí é nível diretoria, tá? 59% a taxa de participação. Então, o que significa isso? 59% foi a taxa de participação dos alunos no caderno de teste. Então, se o aluno respondeu pelo menos um item no caderno, ele já está sendo considerado nesse percentual. Mais para baixo, nós temos aí a média de itens respondidos. Então, num total de 26 itens, 25 foi a média de itens respondidos. Aí, descendo um pouquinho mais a barra de rolagem, nós temos o desempenho, a taxa de desempenho. Nesse caso, a taxa foi de 50%, a média de acertos. Ele não leva em consideração que habilidades esses alunos acertaram. Apenas que eles, assim, a média foi de 50% dos itens avaliados, tá? Mais abaixo, nós temos aí a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Então, o que significa isso? O muito baixo significa que o aluno acertou até 25% dos itens da prova. O baixo significa que ele acertou de 26% a 50% dos itens da prova.
O médio é de 51% a 75% e o alto acima de 75% de acertos. Veja, ele não leva em consideração que itens foram esses, que habilidades estavam envolvidas nesses itens que eles acertaram, apenas a quantidade mesmo de itens. E nesse caso, até reforçando um pouquinho mais, esse 20% indica que 20% dos alunos estão nessa categoria muito baixa. 35% dos alunos estão na categoria baixo, 20% dos alunos estão nessa categoria médio e 26% na categoria alto. Descendo um pouquinho mais, a barra de rolagem, a gente tem, então, os alunos com defasagem na aprendizagem. E aqui, o nosso olhar para essa formação são para esses alunos, tá? Então, nesse quadro, ele traz a quantidade de alunos que requerem atenção e muita atenção. O que significa isso? Esses alunos que requerem muita atenção são alunos que estão errando todas as habilidades de anos anteriores, tá? Então, nesse caso, porque eu estou no 9º ano, ele está errando todas as habilidades lá do 7º ano. A Patrícia vai aprofundar mais nessas questões sobre essas habilidades, né? Porque são habilidades fundamentais, são habilidades específicas que precisam ser consolidadas para que o professor possa dar continuidade ao trabalho. Tá? 1.103 estudantes requerem atenção. Por quê? Porque eles também estão errando habilidades de anos anteriores. E aqui, então, nós temos um rol de habilidades. Todas as habilidades que caíram nos cadernos de provas. Como nossa visão é diretoria de ensino, então a gente tem um rol maior do que vocês têm aí, tá? Mas aí estão todas as habilidades. Vocês vão ver mais adiante que essas habilidades, elas se organizam, elas se agrupam em blocos, tá? Bloco de habilidades essenciais, blocos de habilidades fundamentais e bloco de habilidades complementares. E nós vamos, a nossa ênfase, então, nosso olhar vai ser para esse bloco de habilidades fundamentais, que é o que a gente já deve ter ouvido, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O marco de desenvolvimento. São essas habilidades específicas que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, vamos, só para a gente fazer um estudo, né, desse rol de habilidades e perceber algumas especificidades, ele traz o quê? A habilidade 1 até a habilidade 6 são habilidades do 6º ano, vejam, tá? Então, habilidade 8 do 6º ano, habilidade 10 do 6º ano. Eu estou analisando o 9º ano. No entanto, essa prova caíram habilidades do 6º ano, do 6º, do 7º ano, aqui também, ó, habilidade 9, habilidade 7, 8, 9, são todas as habilidades do 7º ano, tá? Depois, a partir da habilidade 15, já são habilidades do 8º ano, né? E a partir da habilidade 19, são habilidades do 9º ano, então. Esse percentual que aparece aqui é o percentual de acerto nessas habilidades. Então, para cada habilidade, nós temos aqui o percentual de acertos para a habilidade, tá? Descendo um pouquinho mais, vocês vão ter aí um quadro, e vocês vão ter o quadro da escola, né, com o nome da escola. A gente tem aqui do município, porque é outro perfil. Então, vocês, com o perfil de vocês vão selecionar a escola, o ano e a turma que vocês vão analisar, tá? Vão escolhendo aí a turma, a gente tem essa visão, né, na plataforma, e para a gente fazer uma análise dessas turmas aqui, eu tenho que, por exemplo, essa primeira turma de 9º A, a participação foi 76%, então isso aqui já é um termômetro para eu ver se os alunos estão participando, né, fazendo a avaliação.
o que é muito importante para que a gente possa depois analisar os resultados e verificar as habilidades lá que estão defasadas e que a gente precisa retomar. Então, aqui a média de itens respondidos, né? Para essa turma eram 26 itens e a média de itens respondidos foi 24. Percentual de acertos da turma, né? Aqui a categoria, como nós já falamos anteriormente, é muito baixo, 24% dessa turma acertou até 25% da prova. O baixo quer dizer que 31% dos alunos dessa turma, né, acertaram de 26% a 50% e assim por diante. E aqui, né, puxando um pouquinho essa barrinha de rolagem da horizontal, a gente tem a continuidade, então, da visão, que são os alunos que requerem atenção e muita atenção. Então, para essa turma de nono A, são 12 alunos, são 12 estudantes que requerem atenção e são 7 estudantes que requerem muita atenção, tá? E aí, então, as habilidades, né? Essas habilidades são aquelas do rol que nós mostramos agora. E vejam que, para algumas habilidades, aparece esse tracinho e o sinal de porcentagem. Que, na verdade, que quer dizer que essa habilidade não foi avaliada no caderno, tá? Dessa turma. E aí, selecionando uma turma, nós temos, então, a categoria de desempenho e o tipo de intervenção. Eu pus essa setinha para que a gente perceba o seguinte, não há uma relação muito direta entre essas duas colunas, tá? Porque essa coluna de categoria de desempenho, ela indica o percentual de acertos nos itens da prova. Tipo de intervenção, ele está relacionado às habilidades que o aluno errou. Tá? Então, se o aluno errou todas as habilidades do marco de desenvolvimento, então, ou posso dizer também as habilidades fundamentais, né, para que o professor possa dar continuidade às habilidades do nono ano, então, se ele errou todas essas habilidades, então ele está com muita atenção, tá? E o atenção também ele errou uma quantidade significativa dessas habilidades. E aí, aqui, só para a gente entender um pouquinho dessas frações que aparecem, né? Veja que aqui está o número da habilidade, né? Isso é referente àquele rol de habilidades que eu mostrei anteriormente. Então, por exemplo, para para essa habilidade 8, caiu um item envolvendo essa habilidade. E esse aluno, estudante 1, não acertou, tá? Então, quando eu falo item também, eu acho que todo mundo já entende que são as questões da prova. Se a gente pegar a habilidade 17, por exemplo, de 4 itens que caíram envolvendo essa habilidade 17, esse estudante 1 acertou duas habilidades, dois itens, tá? Vamos analisar esse estudante 4 e 5. Vejam que ambos estão na categoria baixo, né? Mas a intervenção aqui é diferente. Embora o estudante 5 ele tenha acertado mais itens na prova, ele requer mais atenção que o estudante 4, que acertou 7. Por quê? Porque esse estudante 5, ele errou todos os itens do marco de desenvolvimento. E aí, para entendermos os tipos de intervenção, aprofundamento, atenção e muita atenção, é importante que a gente entenda sobre esses itens de habilidades que compõem os blocos ou de habilidades principais, integração e equalização, tá? A Patrícia vai aprofundar nesse estudo com vocês e é isso. Dando continuidade ao estudo realizado sobre alguns cards lá da plataforma CAED, eu vou complementar um pouco a fala da Juscelene no seguinte aspecto. Todo esse estudo que foi feito lá no card resultados para matemática, numa turma de nono ano, por exemplo, ele também pode ser feito para as outras componentes.
Então, eu consigo analisar esse rol de habilidades, a habilidade que o aluno errou, a habilidade que o aluno acertou para a língua portuguesa, para ciências, para física, enfim, para todas as componentes que realizam a AP. Agora eu vou falar um pouco sobre os blocos que a gente encontra num card que chama Guia das Avaliações, tá? Explicando que esse card Guia das Avaliações, ele traz para a gente algumas informações que a gente não tinha antes. E o motivo que a gente escolheu a AP do primeiro bimestre foi exatamente por esse motivo. Nós temos mais dados para estudar da AP do primeiro bimestre. Tá? Então, foi por esse motivo que nós selecionamos a AP do primeiro bimestre para fazer esse estudo mais detalhado. Então, voltando à explicação dos blocos, todas aquelas habilidades apresentadas lá no card Resultados, elas são agrupadas em 3 blocos. Então, nós temos os blocos principais, ou blocos também chamados de blocos de itens de habilidades essenciais. Nesse bloco, vão estar reunidos todos os itens que avaliam habilidades consideradas essenciais e que já deveriam ter sido aprendidas até esse momento do ano. Outro bloco que nós temos lá nesse card guia das avaliações é o bloco de integração, que também é chamado de bloco de marco de desenvolvimento. Ele está em destaque porque esse é o bloco foco do estudo de hoje. Então, nesse bloco a gente tem itens de habilidades fundamentais. Essas habilidades, elas são importantes para que os estudantes possam prosseguir na trajetória escolar. Então, são essas habilidades também básicas e pregressas. Eles consideram que sem o conhecimento dessas habilidades, o estudante dificilmente consegue aprender aquilo que é exigido no ano letivo atual ou nos demais anos. Esse é o nosso bloco de estudo, foco da formação de hoje. Outro bloco que a gente encontra é o bloco de equalização, que também pode ser chamado de bloco de itens de habilidades complementares. Ele é composto por itens que complementam as principais habilidades avaliadas no teste. Nesse bloco, a gente tem tanto habilidades do período letivo em questão, como também de etapas escolares anteriores. Depois nós vamos entrar em detalhes dentro desse card guia das avaliações. De onde surgiu esse estudo, os marcos de desenvolvimento? Na própria plataforma, no card Desenvolvimento Profissional, quem fez a inscrição ao curso tem acesso às aulas, né? Então, nós temos lá o curso Desenvolvimento Profissional em Avaliação Educacional. E fazendo as aulas do curso, nós encontramos algumas referências desses marcos. Uma das referências encontradas explicando esses marcos de desenvolvimento, nós encontramos no módulo 1, na aula 2. Também tem na aula 3, na aula 4. Mas agora o que a gente está trazendo, nós encontramos na aula 2. Então, vem uma explicação desses marcos de desenvolvimento, que é um importante critério que orienta as avaliações do programa de aprofundamento e recuperação da aprendizagem, e as devolutivas pedagógicas dessas avaliações é a utilização de marcos de desenvolvimento como modo de estruturar tanto a avaliação quanto a apropriação dos resultados dessas avaliações. Então, na organização dos testes de cada avaliação, tem um conjunto de itens que derivam de habilidades que devem ser consolidadas em determinados anos e séries de escolaridade, que são anteriores àquele que está sendo avaliado. Então, de maneira simplificada, né? Nós temos a ideia de habilidades fundamentais, contidas numa organização de matrizes de referência, vinculadas a anos e séries pregressos. E esse conjunto de habilidades é o que caracteriza-se como marcos de desenvolvimento. Então, nós vamos ver onde que a gente encontra isso, como que a gente pode estar estudando esses marcos. Ainda na aula 2, nós temos esses 2 quadros de referência. Então, nós temos 2 quadros que mostram os marcos de desenvolvimento de língua portuguesa
e os marcos de desenvolvimento de matemática. Vou falar um pouquinho de cada um dos quadros e depois eu vou pôr foco no 9º ano, que é o que a gente está estudando. Então, por exemplo, aqui para os marcos de língua portuguesa, nós temos que a referência para as etapas 4º, 5º e 6º ano são os marcos, né, são os itens que contêm as habilidades do terceiro. São as habilidades fundamentais do terceiro ano dos anos iniciais. Para as etapas 7º, 8º e 9º ano, os marcos para nossos estudos são as habilidades fundamentais do 5º ano. Para a primeira série, 2ª e 3ª série, o marco são as habilidades fundamentais do 8º ano. Para a matemática, muda um pouquinho. Então, para a matemática, nós temos como referência 4º, 5º e 6º ano, também as habilidades fundamentais do 3º ano dos anos iniciais. Para o 7º e 8º, nós temos o 5º ano como marco, muda um pouquinho de língua portuguesa. Para o 9º e primeira série do ensino médio, o marco são as habilidades fundamentais do 7º ano. Então, vamos lembrar disso na hora que a gente estiver estudando as habilidades lá do 9º. A nossa referência são as habilidades fundamentais do 7º. Para a 2ª e 3ª série do ensino médio, as habilidades fundamentais consideradas como marco de desenvolvimento são as do 9º ano. Só que, conversando com o pessoal da secretaria, porque nós estamos a todo momento entrando em contato, tirando dúvidas, nos disseram que, dependendo da necessidade, esses marcos podem ser modificados. Se a gente estivesse considerando um ano normal, por exemplo, sem pandemia, essas seriam as nossas referências. No entanto, devido a todos os problemas que nós enfrentamos durante todo esse tempo de pandemia, pode acontecer sim de uma necessidade de alteração desses marcos. Por que estou dizendo isso? Porque estudando os dados da nossa diretoria, nós percebemos que na AP do primeiro bimestre de matemática, da 2ª e da 3ª série, os marcos que por esse quadro deveriam ser do 9º são do 7º. E aí foi por esse motivo que nós entramos em contato, tiramos nossa dúvida e nos disseram isso, que pode sofrer essas alterações e que eles sempre vão olhar o que está mais de acordo com o que foi estudado no bimestre, porque a gente está agora com um grupo de habilidades, né, sendo estudado. No momento em que estivermos usando o currículo totalmente, esses seriam as nossas referências, sem essas alterações. Continuando, onde que eu encontro esses marcos? Eu encontro lá no card, Guia das Avaliações e das Sequências Digitais. Eu entro em Avaliações, por enquanto a gente só tem esse ícone, Guias Atuais, e tem um filtro. Daí eu vou procurar qual avaliação eu desejo analisar, qual ano série eu vou fazer esse estudo e qual componente. Nós só temos língua portuguesa e matemática dentro desse card até esse momento. Diferente do card de resultados, que dá para a gente a visão desses resultados das outras componentes. No card guias, a gente tem, por enquanto, apenas a AP do primeiro bimestre, né, e língua portuguesa e matemática. Então, nós selecionamos a AP do primeiro bimestre, o 9º ano, que é a nossa turma de estudo, e matemática. O que nós encontramos dentro desse card, Guia das Avaliações? Aquele grupo de habilidades que estavam lá no card resultados, todas aquelas habilidades que vocês viram no início com a Juscelene, elas também estão aqui nesse card, mas estão agrupadas dentro dos 3 blocos. E um ponto de atenção é que a gente não deve ficar pegando o número de habilidades e tentando dividir igualmente dentro desses blocos, tá? Tem habilidade que aparece em mais de um bloco. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, as habilidades essenciais, né? O bloco que trata essas habilidades. Então, nós temos aqui o item 1, né?
Nesse item 1, nós temos que essa habilidade aqui foi tratada nesse item. E como a gente está com a visão diretoria, nós temos acesso a todos os itens que estiveram presentes em todas as escolas da nossa diretoria. Na visão da escola, essa visão é reduzida. Vocês têm acesso aos itens que caíram na avaliação que foi feita na escola, certo? Então, vocês vão ver aqui que aqui vai aparecer mais itens do que na tela de vocês. Quando a gente clica nesse olhinho, parece um desenho de olhinho, a gente tem acesso à questão da AP, né? Esse item esteve presente na AP. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a imagem desse item e que tratou aquela habilidade. Se a gente fizer isso para todos os itens, a gente consegue ver todas as habilidades e os itens, as questões envolvendo essas habilidades. Outra informação também interessante, importante para o nosso estudo, é que percebam que aqui no card Guia das Avaliações, o que a gente tem é o texto da habilidade. A gente não tem o código dessa habilidade. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos esse card Guia das Avaliações, que contém os itens, e ao mesmo tempo nós olhamos o card Resultados, porque lá nesse card Resultados a gente encontrava o código e o número que foi atribuído a essa habilidade para a gente ver se o aluno acertou ou errou. Então, esse item 1 aqui, ele trata essa habilidade e quando a gente foi lá no card Resultado, nós encontramos a mesma habilidade que foi numerada como 19 e é uma habilidade do 9º ano, é a habilidade 01 do 9º ano. Outra informação que eu gostaria de falar para vocês também é essa questão do percentual. Tá? No item, nós temos o percentual dos estudantes que acertaram o item. Na habilidade, lá do card Resultados, nós temos o percentual de acerto nesta habilidade. Embora aqui no nosso exemplo tenha a mesma porcentagem, isso não acontece para todos os itens e nem para todas as habilidades, porque nós temos uma mesma habilidade, por exemplo, pertencendo a mais de um item. Então, é diferente, em alguns casos, o percentual da habilidade em relação ao item. Nós vamos perceber isso aqui ao longo do estudo. Entrando no bloco dos itens, né, referentes ao marco de desenvolvimento, que são as habilidades fundamentais, e são essas habilidades que vão nortear para nós a intervenção que a gente tem que fazer para o aluno que está no muita atenção, no atenção e no aprofundamento. Então, é esse grupo de habilidades que a gente põe foco para que a gente consiga entender o tipo de intervenção. No nosso caso aqui, visão diretoria, os nossos itens vão do 21 até o 40. Na visão da escola, pode ser que tenha diferença nessa numeração. Então, vocês vão ter que olhar o perfil de vocês, vão ter que chegar no bloco do marco de desenvolvimento e ver quais itens estão dentro desse bloco para poder analisar os erros e acertos dos estudantes. Fazendo uma relação com o card Resultado, nós fomos buscando os códigos dessas habilidades. Então, por exemplo, no item 21, nossos estudantes tiveram 44% de acerto nesse item, e quando a gente busca lá no card Resultados essa mesma habilidade com o seu código, nós percebemos que tivemos 40% de acerto nessa habilidade. Então, percebam que nem sempre as porcentagens são as mesmas, certo? E aí a gente também percebe que essa habilidade foi numerada como habilidade, foi escrita como habilidade 12, mas ela é uma habilidade do 7º ano, né, habilidade 30 do 7º ano. Então, pelo quadro referência que nós encontramos lá nas aulas do curso, nos dizia mesmo que o marco de desenvolvimento seriam as habilidades fundamentais do 7º. Então, nesse caso, mesmo na situação que a gente está vivendo, esses marcos foram considerados mesmo como 7º ano. Nós vamos olhar todos os marcos a nível de diretoria. O item 22,
também encontramos lá, né, no card resultado, como habilidade também do 7º ano. Item 23 também, fazendo essa relação, também é uma habilidade do 7º ano. Item 24 também é habilidade do 7º ano. E nós vamos passando por todos os itens que nós temos visão. O item 25, habilidade do 7º ano. Item 26 também é habilidade do 7º ano. Percebam que quando a gente olha habilidade 12, habilidade 7, habilidade 9, elas vão repetindo aqui dentro do grupo dos itens do marco. Então, a habilidade 7 novamente, né, também do 7º ano. Habilidade 14 também do 7º ano. Deixando bem claro que quando eu falo habilidade 14, por exemplo, eu estou seguindo a escrita da própria habilidade, lá do card de resultados, tá? Então, a habilidade 14 foi a numeração que ela recebeu no card, mas ela é a habilidade do 7º ano, de número 35. Depois nós temos, continuando olhando os itens do marco, o item 29, que é a habilidade 9 também do 7º ano. Item 30, né, nomeada como habilidade 10, novamente do 7º. Item 31, como habilidade 12, também do 7º. Também como habilidade do 7º ano. Continuando, só para que vocês percebam que as habilidades estão repetindo. Eu passei por vários itens e as habilidades vão repetir. Então, a gente tem um grupo de habilidades que estão dentro do bloco marco. Então, item 33, habilidade novamente do 7º. Item 34 também. 35 também do 7º ano. 36 também do 7º ano. Essa é a última página da visão da diretoria que a gente consegue ver os itens do bloco do marco. O item 37 também, o 38 também do 7º ano, 39 também do 7º e o 40 também do 7º. Um dos pedidos que nós fizemos para a secretaria, por meio dos nossos estudos, foi que essa relação que nós fizemos manualmente já estivesse na plataforma. Então, por exemplo, quando eu estivesse olhando o item 40, que eu tivesse acesso a não a escrita apenas da habilidade, e sim, do mesmo jeito que nós trouxemos aqui, como habilidade 14 e como habilidade do 7º ano de número 35. Para que a gente não precisasse ficar indo em outro card para entender qual habilidade é essa, qual é a numeração, o código dessa habilidade. Esse foi um pedido que nós fizemos. Mais uma informação importante é que não é porque nós estamos olhando o 9º ano e que nós temos como referência as habilidades fundamentais do 7º, que todas as habilidades do 7º serão marco. Não são todas. Algumas são consideradas como fundamentais, é isso que a gente tem que pensar, são aquelas mais básicas, aquelas que são fundamentais para o prosseguimento nos anos de escolaridade. Continuando, o terceiro bloco que a gente encontra no card guia das avaliações é o bloco de item das habilidades complementares. E aqui nesse card a gente tem também as habilidades que estavam lá no card resultados e que agora foram agrupadas dentro desse bloco. Então a gente passa por outras habilidades que pode ser que já tenha aparecido em outro bloco ou não. Quando a gente desce na barra de rolagem, nessa tela do card guia das avaliações, bem lá no finalzinho, a gente consegue agora ter a visão do acerto por item. Na nossa visão diretoria, a gente tem que estar escrito São Paulo, e depois a gente entra nos municípios, enfim. Na visão da escola, vai estar escrito o nome da escola. E quando a gente clica em cima do nome da escola, a gente tem acesso ao detalhamento de cada item que os nossos estudantes erraram e acertaram. Na minha tela agora está aparecendo, por exemplo, os percentuais de acerto em cada item contido aqui que nós passamos, né, dentro de todos esses blocos. A gente entra no detalhamento da turma, escolhe uma turma para analisar
E quando a gente entra na turma, a gente tem o detalhamento completo da sala toda. Nós usamos aqui do estudante 1 até o estudante 10, é um recorte de uma turma de 9º ano, e a gente consegue perceber, por exemplo, o total de acertos que esses estudantes tiveram na avaliação e quais itens eles erraram. Todos os itens que estiveram presentes na avaliação da escola vão estar presentes nesse detalhamento. E aí a gente vai conseguir ver qual ele erra e qual ele acerta. Agora nós vamos usar as informações dos 2 cards para entender o tipo de intervenção. Então, vou fazer uma análise desse desempenho, olhando o card Guia das Avaliações e o card Resultados. É um exemplo, tá? Uma escola da nossa diretoria. Então, quando eu entro no card Resultados, essa é a visão que eu tenho, né? Esse detalhamento que eu tenho do desempenho dos estudantes. Então, por exemplo, nós temos a coluna dos acertos, né? Percentual de acertos, tudo isso foi dito lá no começo pela Juscelene. Nós temos a categoria de desempenho, nós temos o tipo de intervenção, os itens acertados e as habilidades e quais habilidades acertaram ou erraram. Nós vamos colocar foco aqui em 2 estudantes, para a gente entender o tipo de intervenção e para ficar claro que a categoria de desempenho não está relacionado com o tipo de intervenção. Eu vou olhar para o estudante 4 e 5, tá bom? Observem que os 2 estudantes estão na categoria de desempenho baixo. Isso só está relacionado aos quantos itens eles acertaram. Então, está considerado como categoria de desempenho baixo, porque esses 2 estudantes tiveram de 26% a 50% de acerto, independente de quais foram esses itens acertados. Então, quando a gente olha para o estudante 4, ele está no tipo de intervenção atenção. Mas o estudante 5 está no tipo de intervenção muita atenção, mesmo tendo acertado mais questões que o estudante 4. E agora a gente consegue entender os motivos que a gente encontra essa intervenção. Quando a gente vai para o card Guia das Avaliações das Sequências Digitais, olhando para essa mesma turma, para esse mesmo grupo de estudantes, a gente tem o detalhamento desses itens que os alunos erraram e que acertaram. E vamos olhar os nossos estudantes aqui 4 e 5. Só que para onde que eu vou olhar agora no estudo de hoje? Para os itens que são pertencentes ao bloco dos marcos. Esse é o nosso ponto de referência do estudo de hoje. Então, quando a gente olhou os itens desse bloco na visão diretoria, nós tínhamos lá do item 21 até o 40. Então, vou puxar a barrinha de rolagem e vou procurar qual desses itens estiveram presentes na visão da escola. Na nossa escola de estudo, nós tínhamos do 21 ao 40. Para essa escola, caíram os itens 21, 22, 23, 24 e 25. Não significa que isso esteja igual para todas as escolas. Então, de um rol de itens de 21 a 40, a visão de vocês, de cada escola, vocês vão ver quais itens estão nesse grupo. Né? Da visão da escola, vocês vão olhar qual é a numeração dos itens que estão dentro do bloco Marcos de Desenvolvimento. Então, vamos olhar. Nós estamos falando do estudante 4 e 5. O estudante 5 acertou mais, no entanto, ele estava no tipo de intervenção muita atenção. Então, se a gente olhar aqui os itens referentes ao marco de desenvolvimento, o estudante 5 errou todos os itens. Então, o estudante 5, se a gente pensar em defasagem, que tem uma referência nessa questão de marco, em relação ao estudante 4, o estudante 5 encontra-se num tipo de intervenção onde ele tem mais defasagem em relação aos marcos do que o estudante 4.
Por isso que ele é o muita atenção. E o estudante 4, ele não erra todos. Ele acerta 2, pelo menos. E ele erra 3. Então, ele não errou todos. Uma observação importante que nós trouxemos também aqui para vocês é que seja evitado a comparação no desempenho entre os estudantes. Porque pode acontecer que os itens presentes no caderno de avaliação de um estudante para outro sejam diferentes. Observem aqui nesse exemplo que nós trouxemos, que essa habilidade 1, para o primeiro estudante aqui, teve 3 itens na avaliação, considerando a habilidade 1. Já para esse outro estudante, apenas 1 item. Então, pode acontecer de ter essa diferença de um caderno para o outro. E mais um ponto importante aqui do nosso estudo é que nós passamos por várias escolas, trazendo exemplos para vocês. Então, por exemplo, esse quadro não é da mesma escola da análise anterior. Nós procuramos entrar em várias escolas, ver o que está acontecendo em uma e que não está acontecendo na outra, e trazer esses exemplos para vocês. E o motivo pode não ter acontecido na AP do primeiro bimestre para minha escola, mas pode ser que aconteça na segunda ou na terceira. E assim a gente já sabe que existem essas possíveis diferenças, né? Entre uma escola e outra, entre uma turma e outra, e inclusive entre um estudante e outro. Pensando nesse estudo que nós fizemos e estamos apresentando hoje para vocês, o propósito de tudo isso é que seja possível, né, ter um pouco mais de clareza dos termos que são apresentados na plataforma, para que a gente consiga fazer uma intervenção um pouco mais direcionada, sabendo de todas as dificuldades que todos nós estamos passando, com as defasagens do estudante, com tudo que nós passamos durante todo esse período. Mas é uma forma da gente estar podendo estudar, podendo pensar nas nossas aulas de recuperação, nas semanas de estudos intensivos, podendo também pensar nas aulas de nivelamento, por exemplo, né, para as PEIs. Enfim, é uma maneira da gente estar estudando o desempenho e entendendo os termos que são usados na plataforma. Se alguém quiser entrar com o login da escola para que a gente faça esse movimento com o perfil de vocês, a Ana Carolina, ela falou que ela pode compartilhar a tela. E aí a gente vai ajudando, tá? Excelente. Ana, pode compartilhar. Aí a gente vai fazendo o movimento e aí as pessoas podem ir perguntando, né, nesse movimento que vai ser feito. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá. Agora eu vou lá no CAED. Pedagógico. Isso, pedagógico. Plataforma CAED. Isso. E aí, uma outra situação é que no AAP do segundo bimestre ainda não aparece, né, Paty, no guia. Não. Ela aparece só em resultados, por isso que nós fizemos o movimento com o AAP do primeiro bimestre. Então, nós já pedimos também isso para São Paulo, que existe a necessidade de olhar isso com mais antecedência. Entra em guia das avaliações. Guias atuais. É só primeiro bimestre, é isso mesmo? Isso, por isso que nós escolhemos o primeiro bimestre para esse estudo, porque por enquanto só tem... Veja o 9º ano que foi nosso estudo para ver se tem diferença na numeração dos itens. Vejam só que legal, Carol. Muda de língua portuguesa para matemática, por favor. Sobe um pouquinho sua tela. Olha que informação importante. Volta um pouquinho, Carol, por favor. Aqui? Percebam que na visão da Carol tem mais um filtro que não tinha no nosso, porque é o modelo de avaliação da escola dela. Esse filtro a diretoria não tem. Vocês já têm.
Aí qual é o próximo passo? Ir lá no bloco dos marcos. Vai descendo, vai descendo até chegar no bloco do marco. Isso, ó. Chegando no bloco de itens do marco. Aqui, né? Isso, ó, vejam que a visão da escola já tem uma numeração de item diferente do nosso. Para a visão da Carol, a gente vai do item 16. Vai na segunda página, Carol, para a gente ver até qual item está indo o seu. 20. Até o 20. Então, quando vocês forem analisar os itens que os alunos erraram, no caso da Carol, ela vai olhar do item 16 até o item 20. Não significa, Carol, que vocês não vão olhar para as outras habilidades. Isso aqui a gente está entendendo muita atenção. Vai descendo na sua tela. Então, desce mais um pouquinho, Carol, por favor. Aí, então, ó, veja. Nós temos só o nome da escola. Então, tem que clicar no nome da escola para ter acesso a esses acertos. Então, daí tem que escolher uma turma. E aí, percebam que está aparecendo que são os mesmos itens para todos. Porque tem erro e acerto. Vai puxando a barrinha, desliza a barrinha para a direita. Isso, daí a gente vai ter acesso a todos os itens aí da escola. Vamos colocar foco, por exemplo, do 16, né, Carol? Que seria o seu grupo de itens do marco, até o 20. Ó, então, olha quantos itens a Carol teve. O 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. Então, por exemplo, eu não vou falar o nome, mas o aluno que está... errou todos. Isso. Quando você for lá no card resultados, provavelmente o tipo de intervenção para esse estudante que errou todos vai estar muita atenção. Se eu clicar nele, abre alguma coisa ou não? Não abre. Não. Por enquanto, não. Mas, quando você volta lá no bloco dos itens do marco, volta lá para a gente ver. Vai clicando, por favor, Carol, em cada um desses olhinhos. Lá no 16. Espera um pouquinho só. Isso, sobe lá onde tem o marco, sabe o bloco de itens do marco? Volta um pouquinho lá. Aqui. Isso. Clica no olhinho, por exemplo, do item 16. Vocês vão supor, um aluno errou esse. Olha a questão que ele errou. Foi essa. Então, agora a gente tem essa visão. E aí eu consigo ver todos os itens. Não só os do marco, tá? A gente consegue ver de todos os blocos. Certo? Isso. A gente consegue... Percebam que são realmente as habilidades bem fundamentais que eles estão errando, no caso. Essa de simetria. Eu vou mostrar um outro card na plataforma para vocês. Por que eu vou mostrar esse card para vocês? Porque percebam que a nossa análise ela é bem detalhada para matemática. Porque no card Guia das Avaliações, todas essas informações dos marcos, né, dos blocos, das habilidades, a gente tem para matemática e língua portuguesa. Embora o card Resultados apresente os resultados de todas as componentes, o guia ainda só apresenta para a gente para análise para matemática e língua portuguesa. Só que se vocês entrarem aqui nesse card, que chama Consulta às Avaliações e Sequências Digitais, a gente tem mais possibilidades de conhecer as questões que pertenceram às avaliações, tá? O filtro não está funcionando muito, porque aqui quando a gente procura, por exemplo, a P1, ele não está buscando. Mas, quando a gente vai descendo aqui, a gente vai passando pelas páginas e vai passando pelos anos e pelas avaliações. Quando a gente chega aqui, por exemplo, nessa tela, a gente tem
as avaliações de ciências humanas, de ciências da natureza, né? Então, eu posso estar olhando os itens que caíram nas avaliações da área de ciências da natureza também. Então, eu tenho aqui a do 7º, passando mais uma tela, eu tenho do ensino médio, tenho a primeira série, tenho a segunda série de humanas, tenho também de ciências da natureza. Eu vou clicar aqui, por exemplo, na terceira série de ciências da natureza. Então, quando eu clico aqui em entrar, eu tenho acesso a todos os itens da prova. Então, atividade 1, que eles chamam, né? Quando eu entro, eu vejo qual é a questão que esse estudante precisou resolver. Embora eu não tenha um detalhamento, aquele detalhamento do guia, eu consigo ter acesso às questões. Quando eu vou passando, eu vou vendo todas as questões que pertenceram a esse caderno de avaliação do meu estudante, certo? Uma outra informação bacana também que a gente consegue encontrar aqui, um respaldo no seguinte, quando a gente diz tem mais de um caderno de avaliação. E aqui a gente percebe isso quando a gente procura as avaliações. Vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu achar uma de matemática, peraí, mais para frente. Ó, percebam aqui matemática, caderno 01, caderno 02, caderno 03, caderno 04, depois caderno 05, 06, 07 e 08. E por aqui a gente consegue ter clareza, tem mais de um tipo de avaliação de AP, passando pelas escolas. Esse era o nosso estudo de hoje e esperamos que a formação possibilite esse estudo mais detalhado dos desempenhos dos estudantes. Muito obrigada.